Eu observo que nós temos que fazer uma análise da questão amazônica do pós-64, quando, por meio de uma intervenção internacional, né, se aborda que a Amazônia ela será aberta aos movimentos do capitais, assim como para um processo migratório dos marginalizados despossuídos desse país que rumam para lá, né? Então, a partir desse momento, todas as possibilidades são organizadas por meio do Estado e do capital para que o processo econômico em pauta do projeto que é da Amazônia, ele venha a proliferar, que chegamos hoje em 2011, né, com uma Amazônia completamente transformada, tanto nas questões do extrativismo florestal quanto mineral, bem como na questão do alongamento do agronegócio, né? Então nós temos uma situação bastante diferenciada, se nós contarmos os últimos 40 anos dessa região, até porque nessa região, nos anos 60, tinha um pouco mais de 3 milhões de habitantes, nos 9 estados, que são mais de metade do território brasileiro. Hoje nós temos uma população chegando a quase 27 milhões. Além disso, por exemplo, meus estudos se pautam pelo estado de Mato Grosso. Nós tínhamos uma região que ela não era produtora nem de carne nem de grãos, e hoje o estado de Mato Grosso é o maior produtor de carne e de grãos do país. Então você veja, esse projeto capital ao qual foi realizado na Amazônia, ele é um projeto que deu certo dentro das dinâmicas de concepção. As dinâmicas que o modelo instalou lá, você tem um projeto de cunho bastante diferenciado quando você compara com outra região, pelo fato de que tudo lá é novo. Então as tecnificações que estão chegando lá, tanto para a produção de carne quanto para a produção de grãos, elas são produções das mais modernas possíveis. E assim você transforma toda essa região numa região de um alongamento de fronteira do processo migratório, onde contempla o agronegócio das monoculturas de mercado, bastante ágil e um projeto bastante produtivo, né, para as concepções de modelo. Quando você se pergunta referente à floresta, nós temos lá as possibilidades tanto o estado de Mato Grosso tem 3 ecossistemas bem diferenciados e bem aguçados, que é o Pantanal, o Cerrado e a floresta, né? Então, em se tratando tanto de floresta quanto de cerrado, né, você tem uma intervenção muito grande hoje nas questões da produção de mercadorias de mercado. Então, você observa aqui todo essa agilidade, esse processo que lá se instala é por conta de que tem que produzir para um mercado, né? Quem dá o tom é o mercado, quem dá o tom é o capital. Então, para você reverter essa dinâmica de que é preciso conservar a biomassa, né, tem que reverter o quadro e é um desafio. Nós precisamos dar valor econômico a essa biomassa. Enquanto nós ficarmos com essa possibilidade de que a terra nua tem mais valor, e ela tem mais valor, é porque o mercado diz que tem que ser a terra nua, né? Porque o soja e o boi de corte, eles são os carros-chefe dessa região, né? São os carros-chefe dessa região. Por outro lado, a floresta vai se perdendo, falando tanto da floresta quanto do cerrado, principalmente da floresta amazônica, ela tem essa exuberância, né? Ela tem essa exuberância, mas ela tem essa exuberância num terreno frágil. Ela essas árvores gigantescas, essa exuberância toda, por conta da sua autossustentação, mas não por um solo fértil. Então, se tratando de floresta amazônica, não se pode comparar quando se trata das araucárias do Paraná ou da Mata Atlântica, certo? Que uma vez interferido no processo da derrubada das árvores do fogo, que ela fica vulnerável ao fogo, antes dela não fica, são muitos anos para regenerar. Por isso essa nova dinâmica aqui do paralelo 13 acima, que contempla mais a floresta, você só pode interferir
20% da área, né? Pela legislação de 96. E na parte paralelo 3 abaixo, que contempla mais o cerrado, são 50%. Né? Então você tem uma dinâmica hoje bastante complexa, se tratando de Amazônia, porque nós temos, eu acho que, reverter esse quadro. E reverter esse quadro seria colocar o homem, a mulher e a criança como centro. Né? Então, se você coloca o ser humano como centro, as relações de vida têm que estar com eles ligados. Né? E não é o que nós estamos vendo hoje. Hoje, o pé de boi, né, e o grão de soja é mais importante do que o ser humano. Certo? Então, enquanto eles forem mais importantes que o ser humano, você não consegue reverter um quadro caótico que lá se instala. Né? Nós precisamos de produção, nós precisamos de grão, nós precisamos de carne, nós precisamos de tudo. Mas nós precisamos que aquela rede de vida que contempla todos os ecossistemas, bem como fauna, flora, né? Então todo esse processo, ele seja algo que nós possamos deixar para gerações futuras. Né? E o que está acontecendo hoje em algumas regiões não possibilita isso. Não possibilita essa dinâmica de nós conseguirmos fazer com que o Estado, né, e o modelo que está imposto na região, o modelo capitalista, possibilite também aos demais elos da sociedade essa intervenção. Né? Eles também gozem desse fruto dessa terra. Né? Porque o que possibilitou nesses últimos 40 anos nessa região, além de um crescimento muito grande populacional, foi uma concentração da terra, concentração da renda, né? E por outro lado, deixa os marginalizados despossuídos cada vez mais marginalizados despossuídos. Porque as alternativas deles serem inclusos à terra já quase praticamente se findaram. Né? Então eles ficam o quê? O processo do capital, quando planejou, organizou para essa classe serem trabalhadores. Né? Então, quando eu digo que é um projeto vitorioso, ele é vitorioso. Né? Pelos resultados do crescimento econômico que tem nesse espaço, mas não de desenvolvimento. Né? Então ele cresceu, não desenvolveu. E as pessoas ficaram à margem, né? Olhando o bonde do capital passar. Né? Então, é essa dinâmica que a gente aborda dentro das temáticas, dentro dos trabalhos que eu estou organizando, escrevendo, né? Para que a gente possa fazer uma versão da realidade desse espaço. E nós somos os pesquisadores da região amazônica, que são aqueles que vivem lá. Né? Você é um ator social, ao mesmo tempo pesquisador, e você convive no dia a dia com toda essa dinâmica, que é a dinâmica de produzir mercadorias para o capital. Né? Bom, você observe que quando eu falo de dar valor econômico à biomassa, né, você tem que observar toda essa sustentabilidade que tem nessas dinâmicas, nessas possibilidades desse espaço. Né? Quando você fala de área manejada, área para a indústria da transformação de madeira, existem as possibilidades N. Certo? Existem possibilidades N. Por exemplo, os fitoterápicos, as resinas, as fibras, as castanhas, os frutos que tem lá, né? As tinturas, são 1000 possibilidades, certo? Mas a Amazônia tem pressa, ela quer uma possibilidade que dê frutos para o capital agora. Né? Então, por exemplo, somente para a cura de doença, quantas oportunidades não tem lá? Né? Dentro do conhecimento popular, dentro de toda a dinâmica de você produzir alternativas viáveis que venham a contemplar não só uma classe, mas a sociedade toda. Então, você veja, é importante que nós não podemos perder de vista de que é preciso reverter o quadro, e é desafiante. Né? Porque, como eu abordo, as possibilidades são N, mas elas têm que ser trabalhadas. Certo? Nós não podemos negar as possibilidades, nem silenciar aos movimentos sociais
que possibilitam as possibilidades. Certo? Então é nessa dinâmica que nós temos que levar as questões amazônicas para que nós possamos, né, ver incluídas as pessoas, ver incluído o cidadão e a cidadã, enfim, que as pessoas que para lá rumaram, que já são represadas pela história, né, elas continuam no mesmo processo sendo marginalizadas e possuídas como elas foram. Embora eu sempre trabalho uma metáfora assim: o homem e a mulher e a criança que rumaram para aquele espaço foram em busca do ouro, do mel, da terra prometida, né? Então isso movimentou o processo migratório. E a chama deles estar incluído tem que estar presente. E ela está se findando. Porque os projetos capital eles tomaram conta e as pessoas ficaram às margens nas cidades do capital.